Amém. Graças a Deus, para Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar no nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje, definindo o seu destino. Qual é o tema? Definindo o seu destino. Você pode definir o seu futuro, o seu destino. Em nome de Jesus, vou explicar isso para você. Deixa aberta aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Ajuda ela ali, por favor. É isso. 1 Samuel 2. Você deixa aí em 1 Samuel 2, que eu vou mostrar algo importante para você. Se alguém tiver dificuldade para encontrar, só levantar sua mão, que um dos servos de Deus vai ao encontro, né? Ao seu encontro para te ajudar a encontrar. É um livro do Antigo Testamento, não vai ter muita dificuldade de você encontrar, não. Que é depois de Juízes, que é depois de Josué, que é depois dos 5 primeiros livros da Bíblia que formam o Pentateuco, né? Isso. Alguém mais precisa de ajuda? Você sabe que é muito comum falar assim: o meu destino está nas mãos de Deus. Deus é que sabe. Enfim, amém. No entanto, o seu destino, no fundo, ele está nas suas mãos, nas nossas mãos. Você sabe que a nossa vida depende das escolhas que a gente faz. Muitos de nós aqui estamos hoje colhendo algumas coisas negativas na nossa vida. Se formos humildes, vamos reconhecer que é por causa de algumas escolhas que a gente fez. Sim ou não, igreja? Sim, escolhas que a gente fez. E a gente tem que ser autorresponsável e reconhecer: eu escolhi, me precipitei, enfim. Não busquei direção, orientação em quem poderia me dar. Ou seja, é ser humilde para reconhecer. E coisas boas também na nossa vida, que estamos colhendo exatamente por causa de boas escolhas que nós resolvemos fazer. Amém, igreja? Então tudo depende das nossas escolhas. Eu vou mostrar para você algo muito, muito interessante a respeito disso nessa manhã, para provar para você que isso é uma realidade. Agora, como eu quero falar a respeito de um cara muito, muito especial, desde menino, desde criança. Antes de eu ler com você aí o 1 Samuel 2, eu quero só colocar aqui, acha aí para mim, Jeremias 15, verso 1, minha filha. Jeremias 15, versículo 1. Vou só ler com você. Consegue achar aí? Para a gente? Isso aqui, pessoal, só para você situar-se no episódio, era um período que Israel estava totalmente vivendo contrário à vontade de Deus, tá bom? E Jeremias já havia feito 3 clamores por Israel. Ouça isso, hein? O profeta Jeremias já havia clamado 3 vezes por Israel. Olha o que Deus falou para Jeremias: disse-me, porém, o Senhor. Podem ler junto comigo? Vamos lá? Ainda que Moisés e quem mais? E Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Olha que forte. Sabe lá o que é isso? Deus falar a respeito de 2 pessoas. Deus estava dizendo: olha, ainda que Moisés e Samuel clamassem, se colocassem diante de mim, eu não me inclinaria para esse povo. O que você está querendo mostrar para isso? Eu não vou falar de Moisés, mas eu quero falar de Samuel. Um cara que a Bíblia vai dizer que nenhuma de suas palavras caíram no chão. Que tudo aquilo que Samuel falou, aconteceu. Quem gostaria de tudo aquilo que você determinar, declarar, profetizar, aconteça na sua vida? Quem gostaria, em nome de Jesus? Todos nós gostaríamos. Eu gostaria, você gostaria, enfim, todos nós. E esse foi Samuel. Agora, em que contexto
Em que contexto esse cara tão especial viveu? Aí é que eu quero ler com você o 1 Samuel capítulo 2, coloca o versículo 17 aí para mim, minha filha. 1 Samuel 2, 17. Primeiro. Todos podem ler junto comigo? Vamos lá. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Olha para mim aqui. Deus está se referindo a dois sacerdotes, filhos do sacerdote Eli, cujos nomes eram Ofni e Finéias. Dois sacerdotes que serviam no templo, que prestavam serviços sagrados no templo. Ouçam isso, por favor. Ofni e Finéias. E o que esses homens faziam? Só para encurtar, para resumir, eles roubavam a oferta das pessoas. As pessoas chegavam para oferecer o sacrifício para Deus e eles tomavam aquilo que não lhes era permitido, porque entenda, e eu li a respeito disso esses dias, ofertas que Deus permitia que os sacerdotes tomassem parte delas para si, isso existia, e havia partes que Deus não permitia que eles tocassem, que eles pegassem para si. Esses dois homens, chamados Ofni e Finéias, eles tomavam a força das pessoas. Pessoas chegavam para sacrificar para Deus, eles tomavam a força para si. Ou seja, eles desprezavam a oferta de Deus. Como muitas pessoas veem a oferta como sendo, a oferta, isso não é nada, isso é dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. E eu vou perguntar, Deus precisava de animais por acaso? Entende o que eu estou dizendo, pessoal? Querendo ou não, a maneira que eu reajo quanto à oferta, eu estou simplesmente mostrando para Deus o quanto Ele tem a minha vida na sua mão. Amém? Ué. Você acha, ouça aqui, posso explicar uma coisa para você? Você acha que um espírito maligno, quando pede uma pessoa para fazer um feitiço e fazer um sacrifício muito grande, você acha que o espírito vai comer aquele sacrifício? Não. Você já ouviu falar de pessoas que oferecem carro no mar de oferta, lançam o carro no mar para Iemanjá? Já ouviu falar disso? Você acha que o espírito que ele está dando a oferta vai andar no carro? Aí vai entrar no carro e debaixo d'água, está lá pilotando o carro? Nada disso. Mas por que ele pede? É só para ver o quanto aquela pessoa está na mão dele. Você está entendendo, sim ou não? Só isso, só para você entender. A oferta é muito mais espiritual do que você possa imaginar. O problema é que pessoas não são abençoadas no tocante a isso, porque elas veem a oferta como sendo dinheiro. Ouçam isso, igreja. Então esses dois homens, chamados Ofni e Finéias, eles roubavam a oferta de Deus. E não apenas isso, coloca aí a partir do versículo 22, por favor, vamos lá. Versículo 22, leiam comigo. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Ou seja, os caras ainda viviam na prostituição. Está entendendo? Além de roubar as ofertas, se deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo. Disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ou seja, todo mundo sabia. Não, filhos meus, porque não é boa a fama essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Olha que bacana isso aqui, igreja, isso é forte, hein? Versículo 25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o quê? O árbitro, o juiz. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Forte, né? Pecando o homem contra o próximo, se eu peco contra você, se eu erro diante de você, eu tenho Deus para julgar. Mas se meu erro é direto com Deus, quem vai interceder por mim?
E por que ele fala a respeito disso? Porque eles estavam mexendo naquilo que eles não tinham autorização para mexer. Compreendeu isso, igreja? Ouçam isso. Eles estavam tocando naquilo que Deus não havia permitido que eles tocassem. Ei, olha bem para mim aqui. Toda vez que nós tocarmos em alguma coisa que Deus não permitiu que nós viéssemos tocar, o nosso problema não é com ninguém, é com Deus direto. Amém, igreja? Ele estava tocando em mulheres que Deus não havia permitido que eles tocassem. Eles tocavam em coisas que eram de Deus. As ofertas eram de Deus, os dízimos que eram trazidos pertenciam a Deus e eles tomavam para si. Por isso não mexa naquilo que é de Deus, igreja. Não mexa naquilo que Deus não permitiu você mexer. Não deseje aquilo que Deus não permitiu que você venha cobiçar. Não cobice em seu coração aquilo que você sabe que não é do agrado do Senhor para você. Amém? Às vezes a gente fala, a pessoa não gosta, mas é uma realidade. Quando você mexe naquilo que é de Deus, por exemplo, eu acabei de dizer, no momento da oferta, 10% do que a gente ganha não é nosso, é de Deus, é o dízimo. Mas tem gente que não precisa nada disso não, e ela sabe da verdade. O problema dela é direto com Deus. Ela não está pecando contra uma pessoa. Amém? Ela está pecando contra Deus. Porque ela está mexendo naquilo que é de quem? Do Senhor. Não mexa no que Deus não permitiu você mexer. Não toque naquilo que Deus não permitiu você tocar. Glória a Deus, igreja. Versículo 26. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Eu quero ler com vocês ainda no capítulo 2, o versículo 29 e 30. Queria que todos os servos prestassem atenção, todo o povo, você que está pelas redes sociais, não pôde estar aqui hoje. No capítulo 2, verso 29 e 30. Olha só. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios? Isso aqui só para você entender, igreja. Em nome de Jesus. Ouça isso. Deus enviou um profeta. A Bíblia não fala nem qual é o nome do profeta. Enviou um homem de Deus para falar com o sacerdote Eli. Para falar com o sacerdote Eli. Porque Eli não repreendia os seus filhos, não punia os seus filhos. Permitia que seus filhos continuassem fazendo a obra de Deus, mesmo estando no erro, no pecado. Está entendendo? Versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Você está entendendo, igreja? Deus falando com o sacerdote, ele, rapaz, vocês estão mexendo naquilo que é meu. Vocês estão pegando o melhor que o povo traz de oferta para mim, para vocês. Olha o que diz agora versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão o quê? Desmerecidos. Você está entendendo isso aqui? Deus envia um homem de Deus até o sacerdote Eli e está dizendo para ele, rapaz, eu havia dito, olha que forte isso, eu havia dito, que perpetuamente haveria descendentes de vocês para me servir. Mas eu quero dizer para você que eu cancelo isso que eu falei. Eu cancelo isso que eu falei. Eu volto atrás nisso que eu falei. Aí alguém diria, mas Deus não pode mudar. Meu irmão, Deus não muda exatamente no tocante à sua essência. Ele é justiça. Ele é justiça. O que define o nosso destino são as nossas escolhas. E esses homens, o sacerdote ali, escolheu honrar mais a seus filhos do que a Deus. Os seus filhos escolheram roubar das ofertas de Deus, se deitar com as mulheres
se prostituindo, adulterando. Eu falo adultério porque um deles, a Bíblia mostra que era casado. Finéias era casado. Lembra que teve um filho, Icabode, né? O outro a Bíblia não fala. Ófni, a Bíblia não diz se era casado ou não. Então por isso que eu estou falando, se prostituindo ou adulterando. Mas esses moços, a Bíblia diz que o pecado deles era muito grave diante do Senhor, porque eles desprezavam as coisas de Deus, as ofertas de Deus. O que eu quero mostrar para você, igreja, é que as suas escolhas podem fazer romper o que Deus tinha para a sua vida. O plano A de Deus, qual era? O que Ele havia dito. Vou ler de novo para você, versículo 30. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade dissera eu, Deus falando, eu falei que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ou seja, vocês iam me servir para sempre. Vocês iam me servir para sempre, os filhos de vocês, a descendência de vocês. Estão entendendo, igreja? Aí Deus continua dizendo o quê? Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Se você escolher honrar a Deus, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Se você escolher honrar ao Senhor, Ele vai te honrar. Se você escolher desonrar ao Senhor, você será desmerecido. É o que está escrito, igreja. Então esse negócio, não, uma vez salvo, salvo para sempre. O que Deus tem para você, ninguém pode tomar. É verdade, ninguém pode, só você. Nem o diabo pode impedir de Deus agir na sua vida. Só existe uma pessoa que pode. É você mesmo. Com as suas escolhas, com as suas decisões. Acabou. Está aqui. Bicho, o pastor falou que ia falar de Samuel. Vou falar dele agora. Um cara especial que Deus chegou ao ponto de dizer, ainda que Samuel já estava morto já nessa época, mas Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Morreu com Deus, permanece vivo, na glória com Deus. Amém, igreja? Aquele cara que Deus disse, ainda que Samuel clamasse, eu não atenderia. Ou seja, Deus faz questão de dizer, Samuel foi um cara especial, é um cara especial. Mas por que ele foi um cara especial? Porque ele cresceu nesse contexto. Amados, ele cresceu nesse contexto. Num contexto bom ou ruim? Num ambiente bom ou ruim? Diz para mim. Ruim, pessoal. De pecado. Num ambiente de pecado. Num ambiente de erro. Todos sabiam. Não está escrito, não lemos aqui? Todos sabiam do que estava acontecendo. E Samuel, que cresceu lá dentro, que estava crescendo lá dentro, vendo aquilo, o comportamento do sacerdote Eli, que sabia dos seus filhos errarem, mas não os repreendia, vendo o comportamento do sacerdote Ófni e Finéias, que eram os principais, eram filhos do sacerdote Eli, que era o responsável pelo templo em Siló. O que passava na cabeça desse garoto? O que passava na mente de Samuel? Você sabe que os ambientes, eles têm uma força sobre a pessoa. Mas a boa notícia é que eles não definem o seu futuro. Eu já falei para vocês aqui, e eu coloquei até no meu livro, que eu estou na luta lá com a editora, para nesse mês agora a gente estar lançando, em nome de Jesus, que já está pronto já. Só uns ajustes e outros e pronto, acabou. Mas fiz questão de colocar no meu livro lá a questão da constituição da felicidade. E são estudos, tá, pessoal? Não é coisa da minha cabeça, não. Aproximadamente 50% tem a ver com a genética, a felicidade. Aproximadamente 50% tem a ver com a genética. Aproximadamente 10% tem a ver com o ambiente, questão cultural, questão, né, da formação que a pessoa teve, aproximadamente 10%. A boa notícia é que aproximadamente 40% ou mais de 40% tem a ver com as ações intencionais. Ou seja, com as escolhas que eu faço, com as decisões que eu tomo. Ainda que a sua genética, né, vindo de quem já teve questões, né, emocionais, tristes, enfim, depressão, esse tipo de coisa, pessoa da família não tem aquela probabilidade, uma felicidade muito grande, ainda que haja essa genética em você.
Deus trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, meu amado, que você pode mudar isso com o seu comportamento, com as escolhas que você fizer, com as decisões que você tomar. Digam graças a Deus. O ambiente era esse que eu mostrei para você, que Samuel cresceu. Mas veja comigo capítulo 3 aí de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O que está escrito? O jovem Samuel crescia e servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, o que está escrito? A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Olha para mim aqui. Quando há ausência da palavra de Deus, meu amado, a proliferação do pecado. Simples assim. Deu para entender o que eu falei? A ausência da palavra de Deus, consequência, proliferação do pecado. Aumento do pecado. Por isso o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer viver longe do erro? Se alimente da palavra de Deus. Ouça mais da palavra de Deus. Medite mais na palavra de Deus. Se alimente mais da palavra de Deus. A sua fé vai ser mais forte. Você vai ser mais forte. Você vai conseguir ser mais fiel. Amém, igreja? É assim. Por que o ambiente era daquele jeito? Porque a palavra de Deus era rara. Não se buscava a palavra, a direção de Deus. Vai fazendo o que dá na telha, vai fazendo o que dá vontade, vai fazendo o que acha que é certo. Ei, já falei isso para você, antes de tomar decisões importantes na sua vida, procure ver. A primeira coisa que você tem que fazer, peraí, a palavra de Deus aprova ou não o que eu quero fazer. Se ela não aprovar, meu irmão, sai fora, acabou. Ah, mas eu quero, vontade dá e passa. Amém? Mamãe já dizia isso, é ou não é verdade? Sim. Vontade passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? A palavra era rara, então o ambiente era aquele. Mas olha o que diz, olha o que Samuel fazia, muito bacana. Esses dias que eu vi isso, nunca tinha pensado. Certo dia, versículo 2, vamos ler juntos? Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Versículo 3, em voz alta, toda a igreja comigo, vamos lá. E tendo se deitado também Samuel, aonde? No templo do Senhor. Em que lugar? Em que estava a arca, antes que a lâmpada do Senhor, Deus, se apagasse, continuando. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Olha que bacana, onde Samuel decidiu se deitar? Perto do quê? Da arca. A arca era o quê? O maior símbolo da presença de Deus. Uma escolha dele. Eu não quero deitar longe da arca, eu quero deitar perto da arca. Amém, igreja? Aonde você tem deitado? Onde está a sua cabeça? Não literalmente deitar a cabeça, mas eu posso trazer literalmente aqui exemplos e trazer o espiritual. Jacó deitou a cabeça numa pedra. A pedra é um símbolo do quê? De Jesus, sim ou não? E teve uma revelação de Deus. Foi ou não foi? Deus revelou a Jacó o que estava para fazer. Estão lembrados que Jacó deitou numa pedra, Deus lhe deu um sonho, lhe deu uma revelação, Jacó despertou e falou, meu Deus, Deus está nesse lugar, quão temível esse lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Lembra de Sansão? Sansão deitou a cabeça no joelho de quem? De Dalila. Recebeu o quê? Humilhação. Foi ou não foi? Foi humilhado. Compreende isso? João, o apóstolo, o discípulo amado, deitou a cabeça no peito de quem? De Jesus. Recebeu o maior de todas as revelações. Qual foi? O Apocalipse. A maior de todas as revelações, o Apocalipse. Não tem. Jesus só deu para João. Sabe por quê também? Quer que eu diga, não?
Vai ler a Escritura, os últimos capítulos, capítulo 19 de João, e você vai ver qual o único discípulo que estava no momento da cruz, que Jesus estava crucificado. Qual o único discípulo que estava lá? Só João. Pode ler lá. Único. A Pedro, Jesus entregou a igreja. Era o mais impulsivo e tal. Entregou a direção da igreja para Pedro. Mas a maior de todas as revelações, Jesus entregou para aquele que na hora de maior dor dele, estava ali, aos pés da cruz. Amém, igreja? Estava ali. Cadê os outros? Mas João estava ali, ao pé da cruz, vendo o que estava acontecendo com Jesus. Quem foge da cruz, meu amado, recebe uma coisa ou outra, mas quem se aproxima da cruz, quem aceita o sacrifício feito na cruz de Jesus e aceita carregar a cruz, esse recebe revelações de Deus. Amém? Recebe revelações de Deus. Onde está a sua cabeça? Aonde você tem se deitado? Samuel, um garoto. Estudos sugerem que essa primeira vez que Deus chama Samuel para falar com ele, o garoto tinha entre 12 e 15 anos de idade. Entre 12 e 15 anos de idade. Um garoto que tomou uma decisão. Aí você vê que maturidade não tem nada a ver com idade. Idade é uma coisa, maturidade é outra. Tem gente que tem muita idade, mas é imaturo. Sim ou não? Especialmente no tocante à vida espiritual. Samuel não, um garoto, menino, adolescente. Você sabe que na adolescência a gente tem a cabeça meio danada, meio coisada. Faltou até a palavra aqui. Você lembra quando você era adolescente? Muitos aqui o são. Você sabe até que idade hoje em dia é considerado adolescente? Não vou nem falar para os adolescentes que não ficaram com raiva de mim. Você vê, nem ouvi aquela coisa, fala. 26 anos, meu irmão. Sério. Não, já sou adulto. É nada. 26 anos. O senhor tirou isso da onde? A gente estuda, né, pessoal? Para poder orientar melhor aqui as pessoas na igreja. Isso é verdade. Meu irmão, lembro eu com 19 anos já fazendo a obra de Deus, 20 anos eu tomando conta de uma igreja. Tu sabe o que eu fiz uma vez na igreja? Com 20 anos de idade, garotinho. Lembra, tem a sexta-feira santa, aí vem o sábado de aleluia. Você lembra, alguns aqui vão lembrar dessa época. Você lembra que no sábado de aleluia, a gente acordava o sábado de manhã e nos postes tinha o quê? Judas amarrado, para os outros vir com pau malhar o Judas. Quem já malhou o Judas aqui alguma vez? A turma aí do malhar o Judas. Mas quem já viu isso? Não viu? É ou não é verdade? Tu acredita que vendo no sábado eu falei com todo o povo, falei, ó, todo mundo vai entrar com um pau na mão aqui que nós vamos malhar o Judas, que é o diabo. E um monte de gente chegando na igreja com um pau na mão. Quem morava perto da igreja achando que os outros, rapaz, vai acontecer o que nessa igreja? Os outros estão indo lá pegar o pastor. Sério. Umas coisas assim que sem pensar, entendeu? Sem pensar. Rapaz, saía meia-noite, ia para o cemitério para desafiar os demônios. Você acredita nisso? Sério. Ia para o cemitério desafiar demônio, meia-noite. Doidinho da cabeça. Garoto. Não, bicho, mas era fé. Mas irresponsável. Levava um tiro na cara lá e como é que fica? É ou não é verdade? Sim. Ninguém me chamou lá. Sério, às vezes eu entrava, o demônio já me via de longe. Estou falando sério.
Já está vindo perturbar, já fala, você está repreendido em nome de Jesus. E quem estava perto ficava sem entender nada. Rapaz, depois de uns anos que eu comecei a pensar, rapaz, se tem um cara ali que fica injuriado comigo, que está com uma arma na mão, me dá um tiro. Sim ou não? É coisa de garoto que não pensa direito. Porque quanto mais novo, mais inconsequente nós somos. É ou não é verdade? A idade vai passando, você vai amadurecendo, você já pensa mais antes de fazer a coisa. Sim ou não, igreja? Já pensa melhor. Mas Samuel era um garoto. Poderia ele ter pensado o seguinte: bem, se eles, que são os sacerdotes, estão fazendo isso, deve ser isso mesmo. É ou não é verdade? Vou pelo mesmo caminho. Quantas pessoas hoje, elas para justificar os seus erros falam, mas eu vi o pastor fulano fazer, obreiro fulano, Beltrano. Ei, você é você, meu irmão. Você é você. Amém, igreja? Posso ouvir um amém, igreja? Ué. Uma pessoa justifica os erros dela, porque eu vi muita gente. Meu irmão, eu vi muita coisa também, errada. Muita coisa errada. Muita gente fazendo coisas que eu garoto, vendo aquilo, e falava, rapaz, como é que pode, pô? Eu vi às vezes pastores, que eu sabia que estava no erro, e o trabalho dele muito mais, parecia ser mais abençoado do que o meu. Eu andando certinho, direitinho e tal, e o outro eu sabia que era só Jesus na causa, e a igreja dele entupida e tal. Eu falei, meu Deus, eu ficava, Senhor, é para fazer a coisa certa ou a coisa errada? Eu falei, não, está repreendido. Importante minha vida com Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Resultado, Deus é que sabe. Mas vou continuar fazendo a coisa certa, em nome de Jesus. Esse menino aqui é um exemplo para a gente. Alguém poderia dizer, bispo, porque ele cresceu no templo, né? A mãe dele, foi um voto que ela fez com Deus, entregou para o Senhor, já tinha promessa de Deus para ele, por isso que ele deu certo. Eu li com vocês que tinha promessa de Deus para a casa de Eli, mas por causa das escolhas de Eli e dos seus filhos, Deus voltou atrás na sua promessa. Então não entra nessa de, não, já está tudo delineado. Não, o plano A, o plano soberano de Deus já está. Deus tem um plano para mim e para você. Ou melhor, Deus tem um plano dele que quer nos inserir nesse plano. As nossas escolhas, se elas estiverem alinhadas à vontade de Deus, Deus nos insere no plano dele e dá tudo certo. Amém, igreja? Se as nossas escolhas não estiverem alinhadas à vontade de Deus, esquece. Deus cancela e pronto, acabou. Amém, igreja? O plano A de Deus era que o homem no jardim se desenvolvesse perfeito, comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Amém, igreja? E multiplicar-se-ia, porque o pecado não seria o ato sexual. Absolutamente. Tem gente que pensa que o ato sexual que é o pecado. Não, o pecado foi a desobediência. Amém, igreja? Sim, ué. Então não entra nessa. Se alguém disser para você, não, o que Deus já determinou, está determinado. Sim, meu irmão, o que Deus determinou vai acontecer. Mas se é algo específico para você e você não se alinhar ao que Ele quer, Ele volta atrás, Ele faz através de outro. Amém, igreja? Esses 2 filhos de Eli morreram numa peleja que teve um tempinho depois contra os filisteus. Os filisteus tomaram a arca da aliança, morreram. Os 2 filhos de Eli. E Eli, quando ficou sabendo que a arca foi tomada, ele caiu para trás e morreu também. Acabou, meu irmão. Se nós tomarmos as decisões certas, fizermos as escolhas certas, meu amado, Deus opera em nossa vida. Só depende de mim. Diga isso, só depende de mim. Pode falar mais forte isso? Só de mim. Não entra nessa. Um monte de gente está fazendo. Você não é um monte de gente. Você é você. Você é você. Acabou.
Ah, não, porque meus amigos estão tudo traindo a mulher. Eles são eles. E amigo desse não serve para andar com você. Amém, igreja? Acabou. Não, porque um monte de gente está fazendo. Você é uma pessoa que Deus chamou para viver de acordo com a vontade dele. Então faça isso. E Ele vai te honrar em nome de Jesus. Porque Ele disse, longe de mim tal coisa, eu honro aqueles que me honram. Não é só com oferta não, que tem gente que honra com oferta, mas não honra com a vida. Nossa maior oferta é a nossa vida. Amém, igreja? É a nossa vida. Eu honro os que me honram. Os que me desonram serão desmerecidos. Amém? Só depende da gente. Só para fechar o que eu falei para você, coloca aí o capítulo 3, verso 19 e 20. Por favor. Capítulo 3, verso 19 e 20. Crescia Samuel, leiam comigo, vamos lá. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Diga, o Senhor era com ele. O Senhor vai ser conosco também, amém, igreja? E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tudo que Samuel falou, aconteceu. Olha bem para mim aqui, igreja. Você já pensou tudo que a gente determinar acontecer? Isso é possível ou não? Mas por que isso aconteceu com Samuel? Diz para mim. Porque ele definiu o seu destino. Através do quê? Das escolhas certas. Tinha um monte de exemplo ruim. Ele não quis nem saber desses exemplos. Enquanto os caras estavam lá dormindo com mulheres, ele estava dormindo perto da arca do Senhor. Amém, igreja? É, isso aí. Quando os caras estavam se prostituindo, ele estava lá adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. O resultado veio. Amém? Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Quero profetizar que muitos vão conhecer que Deus é contigo em nome de Jesus. Quem recebe, por favor, igreja, glorifica a Deus aí. Eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de fazer uma oração por você que está aqui e diz: eu quero isso, pastor. Essa é a escolha que eu quero fazer. Essa é a decisão que eu quero tomar. Eu quero colocar a cabeça no colo de Jesus. Eu quero me deitar perto da arca do Senhor. Eu quero a presença do Senhor em mim. Fique de pé, em nome de Jesus aí no seu lugar. Porque assim como todos reconheciam, todos diziam, Deus é com Samuel. Pessoas vão reconhecer que Deus é com a gente também, amém, igreja? Não, amém está muito fraco, é aquele amém como quem diz, já ouvi falar isso. Meu irmão, muitos vão reconhecer que Deus é conosco em nome de Jesus, amém, igreja? Muitos vão reconhecer pelas escolhas que você vai fazer. Escolha Jesus, igreja. Escolha Ele de verdade. Escolha fazer a vontade de Deus. Escolha andar com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E Deus vai ser contigo. Eu lia ontem à noite, antes de dormir com a minha esposa, a gente está lendo os salmos juntos. E a gente lia ontem no Salmo 34, depois de ler ele todo. Isso eu gravei quando ela leu. A Bíblia diz assim: aqueles que buscam o Senhor, tudo lhes será acrescentado. Ou seja, nada vai faltar. Eles serão satisfeitos. Amém? Porque decidiram buscar o quê? O Senhor. Não as coisas do Senhor, mas buscar o Senhor. Amém? Que é o mais importante. Feche seus